Nesse vídeo, vamos analisar os principais indicadores do Fiagro BBGO11 e detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. O objetivo do vídeo de hoje é analisar os principais indicadores do Fiagro BBGO11 e detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Portanto, vale deixar o disclaimer, essa não é uma recomendação de investimento. Nós estamos analisando este Fiagro a caráter educacional. A ideia aqui, investidores, é trazer para vocês todas as informações necessárias para que vocês possam tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Antes da gente começar, se você aí não sabe o que é um Fiagro, nós aqui já gravamos um vídeo explicando tudo sobre fundos de investimentos do agronegócio. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês. Bom, como eu mencionei, hoje nós vamos analisar o Fiagro BBGO11. Esse Fiagro ele é do tipo de FDIC, ou seja, comparando ele com o fundo imobiliário, ele é equivalente ao fundo de papel. Portanto, a carteira desse fundo ela é basicamente composta de contratos de recebíveis. Para a gente fazer essa análise, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Basicamente é um passo a passo aí para vocês. Então, a primeira parte do vídeo a gente vai falar aqui dos indicadores mandatórios, que são os indicadores que todo investidor deve analisar para qualquer tipo de Fiagro. A segunda parte desse vídeo a gente vai falar aqui dos indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. E a terceira e última parte do vídeo nós vamos analisar todos esses indicadores na prática. Começando aqui pela primeira parte, que são os indicadores mandatórios, o que nós vamos analisar? Primeiro, nós vamos falar aqui da administração do fundo. A administração, ou o administrador desse fundo, ele é importante a gente entender qual é essa empresa e se ela tem renome no mercado. Isso dá segurança para nós investidores. O segundo indicador mandatório é o tamanho do fundo. Essa informação é importante, pois ela impacta diretamente na diversificação desse fundo. A terceira é a liquidez, que nada mais é do que a facilidade de nós investidores conseguirmos comprar e vender as nossas cotas. E por último, e não menos importante, nós temos aqui o P sobre VP. Esse indicador ele vai mostrar para a gente se esse fundo está super ou subnegociado no mercado. Ou seja, se o preço da sua cota está cara ou barato. Em resumo, investidores, esses são os indicadores mandatórios. Nós devemos analisar esses indicadores para qualquer tipo de Fiagro. Agora, indo para a segunda parte do vídeo, eu separei aqui para nós os indicadores específicos para esse tipo de fundo. Vale destacar, investidores, que esse Fiagro ele tem a sua carteira, o seu portfólio composto por contratos de recebíveis. Ou seja, esses são os indicadores que nós devemos sempre olhar para fundos com estas características. De forma resumida, a gente está falando aqui da diversificação dos contratos de CRI e de CRA, a distribuição desses contratos dentro do patrimônio líquido desse fundo, a gente vai olhar também para a inadimplência desses contratos e, por último, para os indexadores, que é a taxa de remuneração que esses contratos de CRI e CRA possuem. Feito isso, investidores, agora a gente vai para a terceira parte desse vídeo, que é analisar todos esses indicadores na prática. Para isso, eu vou usar o site da Status Invest, que traz bastante informação para nós investidores. Bom, estamos aqui com o fundo BBGO11. Ele é negociado atualmente na bolsa por R$ 79,60 o valor da cota. Nos últimos 12 meses, esse fundo ele distribuiu o equivalente a 12,58%. E ele vem acumulando aqui uma desvalorização de 11% nos últimos 12 meses. Bom, começando pelo nosso primeiro indicador, a gente vai falar aqui primeiramente do gestor desse fundo. A gestão desse fundo ela é feita pelo Banco do Brasil, ou seja, o Banco do Brasil possui uma divisão interna que faz a gestão de recursos e de fundos. E esse Fiagro ele é gestionado pelo Banco do Brasil. Portanto, essa é uma informação super positiva para nós investidores, pois
o Banco do Brasil é uma companhia de renome hoje no mercado. Partindo aqui para o próximo indicador, aqui a gente tem uma tabela com diversas informações. O próximo indicador da nossa lista é o patrimônio desse fundo. Nós estamos falando aqui em um Fiagro que possui hoje 391 milhões investidos. A liquidez desse Fiagro hoje ele gira em torno de 270 mil reais diários, ou seja, são negociados na bolsa 273 mil reais em cotas. Comparando com outros Fiagros, essa média ela não é ruim. Bom, partindo agora para o P sobre VP, nós temos aqui atualmente um P sobre VP em 0,81. Para você aí, investidor que não sabe o que significa P sobre VP, esse indicador ele pega o preço da cota e ele divide pelo valor patrimonial por cota deste fundo. O resultado dessa divisão ela vai mostrar para você, investidor, se esse fundo ele está barato ou caro em relação ao valor do seu patrimônio. Em linhas gerais, investidores, quando esse resultado ele for igual a 1, isso significa que o preço da cota está equivalente ao que esse fundo possui de patrimônio, ou seja, está no 0 a 0. Porém, investidores, se o resultado do P sobre VP ele for maior do que 1, por exemplo, 1,10, 1,20, isso mostra para nós investidores que o mercado, que a bolsa está supervalorizando esse fundo. Por outro lado, se o resultado do P sobre VP ele for menor do que 1, isso significa que o mercado, que a bolsa está subvalorizando este fundo. E isso representa para nós investidores uma oportunidade de compra, pois o mercado ele não está olhando ou prestando atenção para esse fundo. E isso desvaloriza o valor das suas cotas, pois não tem ninguém no mercado querendo comprar esse fundo. E essa situação abre para o investidor uma oportunidade de comprar esse fundo com uma margem de segurança ou uma taxa de desconto. É claro que, olhando apenas para o P sobre VP, isso não garante que esse fundo vai ter uma performance no futuro ou que o preço da cota não vai parar de cair. É muito importante nós, como investidores, analisarmos todos os indicadores e todo o contexto geral desse Fiagro. Sendo assim, investidores, esse é apenas um indicativo de que esse fundo está barato. Bom, uma outra informação importante é que esse fundo atualmente ele possui 2,64% do seu patrimônio em caixa. Ou seja, ele tem basicamente aqui 10 milhões disponível para investir em novas oportunidades de aquisição de contratos de recebíveis. Dando uma olhada aqui na tabelinha de dividendos desse Fiagro, no ano de 2022 ele distribuiu o equivalente a R$ 8,37 em dividendos. E até agora, no ano de 2023, ele já distribuiu R$ 2,94. Bom, se você ficou curioso em saber por que ele não distribuiu dividendos no ano de 2021 e no ano de 2020, por exemplo, eu recomendo muito vocês assistirem o vídeo que eu vou deixar aqui no card. Nesse vídeo eu explico tudo sobre Fiagro e nesse vídeo também eu explico por que antes de 2021 nenhum Fiagro distribuía dividendos. Então fica a dica para vocês, assistam um vídeo que eu deixei aqui no card. Dito isso, investidores, nós analisamos até agora todos os indicadores mandatórios. Agora a gente vai para a segunda parte, que são os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. Aqui no site do Status Invest, geralmente essas informações ficam aqui no final. Porém, não é sempre que o site atualiza essas informações para nós investidores. Porém, isso não é um problema. Aqui nesse quadro nós temos todos os comunicados que o Fiagro disponibiliza para o investidor. Então a gente está falando, por exemplo, de aviso aos cotistas, aviso de assembleias, informes periódicos e o mais importante para nós, relatório gerencial. Aqui no relatório gerencial, nós vamos ter acesso a todas as informações contábeis desse fundo, além do portfólio que também compõe esse fundo e outras informações que o gestor disponibiliza para nós investidores. Aqui no relatório gerencial, nós vamos ter diversas informações. Esse relatório ele tem 19 páginas. Obviamente, eu não vou detalhar tudo isso nesse vídeo, mas eu vou destacar algumas informações importantes. Esse Fiagro, investidores, ele é composto basicamente de contratos de CRA, que são contratos de recebíveis do agronegócio. Ele também possui letras de crédito do agronegócio, contratos de CRI, que são contratos de recebíveis do setor imobiliário, e também debêntures. O gestor do fundo, ele também destacou aqui que os rendimentos desse fundo, todos eles são isentos de imposto de renda. Essa informação para nós investidores também é relevante. Aqui embaixo nós temos algumas informações importantes. Nós temos aqui o ticker desse Fiagro na B3, o patrimônio líquido, o número de cotistas, a
quantidade total de cotas, e aqui vem CNPJ, a taxa de administração, né, desse fundo que é importante, a taxa de performance, que também é importante para a gente avaliar, o dividend yield pago aqui no mês de fevereiro e o percentual de dividend yield distribuído no mês de fevereiro. Aqui, investidores, nós temos também o volume de negociações. É um número grande comparado com o que a gente viu no Status Invest. Lá a gente estava vendo o valor de negociações diárias. Aqui é o valor de negociações referente a fevereiro. Dando sequência aqui no relatório, logo na segunda página nós temos uma informação muito importante. Aqui a gente já consegue perceber que esse Fiagro ele diversifica entre IPCA, né, ou seja, ele diversifica os seus indexadores, que é a taxa de remuneração dos contratos de recebíveis. Ele diversifica entre o IPCA, que é o índice de inflação, o indexador da inflação, e também o CDI, que nada mais é do que um indexador atrelado à taxa de juros, a taxa Selic. Portanto, investidor, esse tipo de Fiagro ele vai proteger nós investidores de uma alta, né, na taxa Selic e também na alta da inflação, no IPCA nesse caso. Portanto, esse é um excelente Fiagro para se ter na carteira. Fica aí um ponto positivo para esse Fiagro. Dando sequência aqui no relatório, nós temos aqui ilustrado de forma gráfica essa distribuição, ou seja, esse Fiagro ele é composto aqui de IPCA e CDI. E vale destacar também, investidores, que eu acabei não mencionando para vocês. 48%, né, desse fundo está amarrado ao IPCA e 48,9% está atrelado ao CDI, ou seja, ele está muito bem distribuído e balanceado entre esses dois indexadores. Aqui na página 3 já vem a informação mais importante para nós investidores, que é a composição da carteira, ou seja, o portfólio deste Fiagro. Aqui no portfólio deste Fiagro nós vamos ter acesso às informações necessárias para a gente analisar os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. O primeiro indicador a gente fala sobre a diversificação desse Fiagro. Nós podemos identificar, investidores, que esse Fiagro ele é muito bem diversificado, possuindo dentro do seu patrimônio diversos tipos de contratos em diversos setores diferentes. E essa informação a gente consegue coletar exatamente aqui, que são as empresas que compõem cada um desses títulos de CRI e CRA. E a lista aqui de empresas ela é bem grande. Portanto, esse Fiagro ele está diversificando em várias empresas diferentes. Isso é um ponto super positivo para nós investidores. E são empresas de setores diferentes dentro do agronegócio. Sendo assim, a diversificação desse fundo está muito bem realizada. No próximo indicador, nós vamos avaliar a distribuição desses contratos de CRI dentro do PL desse fundo, ou seja, dentro de todo o patrimônio líquido, qual é o percentual de cada um desses contratos. E essa informação nós conseguimos acessá-la nessa coluna. Essa coluna ela mostra para nós o percentual de cada um dos contratos de CRI dentro desse fundo. E nós conseguimos perceber que a maioria está diversificada aqui entre 2%, 1%, nós temos aqui um caso de quase 4%. E dando uma olhada aqui mais para baixo, a gente consegue encontrar que o maior contrato de CRI atualmente está basicamente na casa dos 5%, que seria esses dois fundos aqui, são os maiores atualmente dentro da carteira. Essa informação, investidores, é importante porque imagina só, se um desses contratos aqui eles representam 50% do PL, né, desse fundo. Se esse contrato ele tiver algum problema de inadimplência, ele vai impactar diretamente o nosso recebimento de dividendos. Portanto, é importante a gente sempre olhar essa informação. Como que o PL, né, como que o valor de patrimônio desse fundo está diversificado e distribuído dentro dos seus contratos de CRI. Seguindo para o nosso próximo indicador, a gente deveria falar agora da inadimplência. Aqui no relatório eu não encontrei nenhuma informação sobre isso. É bem comum a gente não ter muita informação sobre inadimplência dentro de um Fiagro. Até porque o Fiagro ele começou, né, ele teve o seu lançamento dessa modalidade de investimento no ano de 2021, ou seja, é um tipo de investimento recente. Portanto, é muito comum ainda não existir informações de inadimplência, pois a maioria dos contratos de CRI tem a duração de 3, 4, 5, 6 anos. Portanto, para esse tipo de Fiagro, nós não temos nenhuma informação de inadimplência. Bom, o próximo e último indicador que a gente deve analisar são os indexadores. Como já deu spoiler para vocês na página anterior desse relatório, este Fiagro basicamente ele é dividido em indexadores do IPCA e também
indexadores do CDI. Ele está basicamente distribuindo, né, o valor de patrimônio, né, os seus contratos de CRI, entre 50% em IPCA e 50% em CDI. Bom, dando sequência, algumas informações importantes que eu vou mostrar para vocês agora aqui no relatório. Dando sequência, aqui na página 5, nós temos a composição setorial dos ativos dessa carteira. Ele mostra para nós investidores que esse fundo ele investe em diferentes setores do agronegócio. Lembra que eu falei lá atrás de diversificar em diferentes contratos de recebíveis? Além disso, esse fundo ele também diversifica muito bem entre os setores. Então nós estamos falando aqui de pecuária, grãos, insumos agrícolas, a parte de varejo, açúcar e etanol, celulose, milho, café, diversos setores diferentes dentro do ambiente do agronegócio. E aqui o gestor ele dá uma informação bem bacana para nós. Ele mostra o percentual dentro de cada uma dessas categorias. E no meu ponto de vista, esse fundo é excelente. Fica aí um ponto positivo para o gestor, que diversificou entre empresas diferentes e setores diferentes. Dando sequência aqui no relatório, a gente tem, por exemplo, nessa página, a evolução, né, da cota do patrimônio desse fundo. Aqui embaixo nós temos o DRE, que é o demonstrativo de resultados desse fundo. Aqui embaixo nós temos a evolução dos dividendos desde março de 2022. Então a gente pode acompanhar aqui uma crescente na sua distribuição de dividendos mensal. Isso é excelente, é um ponto positivo para nós investidores. E por último, investidores, aqui tem a alocação dos principais contratos de CRI dessa carteira. O gestor deixou para a gente aqui as principais alocações, ou seja, as alocações que correspondem a 5% da carteira. Para você que é aquele investidor mais detalhista, é mais curioso, aqui você pode encontrar as principais informações das principais companhias que esse Fiagro investe. E aqui no final do relatório a gente tem basicamente uma análise completa do setor do agronegócio. Eu não vou entrar em detalhes para a gente não se estender muito nesse vídeo, mas basicamente é isso que eu queria trazer para vocês hoje, analisando esse Fiagro. Bom, investidores, agora vem aquela pergunta. Ao analisar todos esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, né? Pois investir sempre tem um risco atrelado. E cada investimento tem o seu tipo de risco. Como a gente está falando hoje aqui de um Fiagro ele é muito parecido com um fundo imobiliário, ou seja, ele vai ter todos os riscos que um fundo imobiliário também possui. Porém, por se tratar de um fundo que investe no agronegócio, ele vai ter alguns riscos adicionais. Um risco adicional de um investimento no agronegócio é basicamente o clima. Se o clima estiver bom ou ruim, ou se a gente tiver mais chuva ou menos chuva, isso impacta diretamente a produção agrícola e, por consequência, vai afetar também o nosso Fiagro. Além disso, a gente pode ter problemas também de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global, que impacta diretamente o consumo de alimentos e, obviamente, né, por consequência, impacta também o nosso investimento no agronegócio. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, investidores, é que sempre avaliem os riscos de cada um dos investimentos. Então é importante que você, como investidor, entenda os riscos e balanceie a sua carteira, ou seja, diversifique os seus investimentos com o objetivo de proteger a sua carteira e o seu patrimônio de eventuais problemas que esses investimentos podem trazer. De forma resumida, investidores, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique sempre. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.